Bom dia a todos, então, sou o Pedro, finalizando cardiologia, iniciando aqui o Fellow de Arritmologia Clínica com a equipe da Ritmo. Vou fazer minha primeira apresentação aqui na reunião científica semanal, apresentando um artigo que foi publicado no JAMA agora, em novembro de 2024, que é a comparação da ablação dos isolamentos de veia pulmonar isolado versus isolamento de veia pulmonar mais uma terapia de ablação linear otimizada, que é o PROMPT-AF Randomized Clinical Trial. Então, como introdução, né, isolamento de veias pulmonares é o ponto-chave para o sucesso da ablação de FA, porém é menos efetivo para pacientes com FA persistente. Então, trials com ablação linear, né, com também teto de ato esquerdo, com ou sem istmo mitral, com ou sem istmo cavo tricuspídeo ou parede posterior do ato esquerdo, como esses que o estudo citou, né, o STAR-AF2, que foi publicado em 2015 no New England, não mostrou eficácia quando comparou o tratamento de teto do ato esquerdo e istmo mitral contra isolamento de via pulmonar isolado. O DECAF-2, que foi publicado no JAMA em 2019, que comparou fibrose guiada por ressonância e a ablação dessas áreas junto com isolamento de via pulmonar também não mostrou eficácia. E o estudo Kaplan, que comparou parede posterior contra isolamento de veia pulmonar, mais isolamento de veia pulmonar com parede posterior, também não foi significativamente, estatisticamente significativo, né? Porém, recentemente, o Trial Venus, com alcoolização da veia de Marshall, associado ao isolamento das veias pulmonares, demonstrou eficácia, mas com um N pequeno, e o trial combinando as três terapias, então, isolamento de via pulmonar, mais alcoolização da veia de Marshall, mais terapia linear, não foi desenhado ainda, por isso a realização do estudo. Eu trago um slide aqui de complementação, uma tabela do último consenso, agora que saiu em 2024, da Sociedade Arritmia Europeia, em que, se vocês repararem, né, ainda todos esses conjuntos a mais, além do isolamento de veia pulmonar, ainda é uma área de incerteza, né? Então, assim, o isolamento da parede posterior, né, ou a própria localização da veia de Marshall é razoável considerar fazer, porém ainda como área de incerteza, né? Por isso, então, esse estudo colocou essa nova hipótese para testar. Então, foi um estudo randomizado, aberto, multicêntrico, em 12 hospitais terciários da China, randomizado e organizado por esse instituto em Beijing, em que comparou 1 para 1 a ablação de isolamento de veia pulmonar versus isolamento de veia pulmonar, mais a localização da veia de Marshall, mais a terapia linear, que nesse estudo consistiu em fazer a ablação do istmo cavo tricuspídeo, istmo mitral e o teto do átrio esquerdo. Os critérios de inclusão, então, pacientes acima de 18 anos e menores que 80, primeiro episódio de ablação de FA, todos com FA persistente de pelo menos 3 meses, pacientes que eram sintomáticos, tá? Que já usaram pelo menos uma droga antiarrítmica da classe 1 ou da classe 3, e todos estariam dispostos e eram habilitados e se comprometer com o estudo e fazer o acompanhamento. E como os critérios de exclusão, qualquer paciente com FA paroxística, com uma FA secundária por uma causa óbvia e reversível, pacientes com ato esquerdo em diâmetro acima de 60 milímetros, disfunção ventricular abaixo de 30%, pacientes que estavam com terapia tripla ou dupla de anticoagulação, ou que tinham um alto risco para anticoagulação, como pós-procedimento, sangramento, né, pós-ablação. Então, por exemplo, quem tinha feito angioplastia recente, dentro dos últimos 90 dias. Pacientes com contraindicação de coagulação também foram excluídos. Pacientes que tinham alguma contraindicação em fazer o acesso septal também foram excluídos. Gestantes, aqueles que tinham expectativa de vida menor que 1 ano, ou aqueles que por algum motivo não poderiam parar os antiarrítmicos de classe 1 ou 3 por algum outro motivo. Então, esses pacientes também foram excluídos. Então, essa aqui foi a figura de recrutamento, né? Inicialmente tinham 506 pacientes, 8 foram excluídos.
E após a randomização, tiveram quatro perdas no grupo terapia combinada e duas perdas no grupo terapia de isolamento de veia pulmonar, ficando 246 pacientes para um lado e 249 para o outro. Então, como é que era realizado o procedimento, né? Todos eram em sedação, sem anestesia geral, todos realizaram punção transeptal. Eu não achei nem no artigo e nem nos dados suplementares, eles não descreveram se foi feito guiado com eco ou não, tá? Eu não achei essa informação. Todos foram feitos pelo sistema Carto, com os catéteres Thermocool Smart Touch ou o Thermocool Smart Touch Surround Flow, e eles usaram como index ablation, né, para cada área, as seguintes numerações. Então, para a parte anterior, porção anterior, 500 a 550, posterior 350 a 400, istmo cavo tricuspídeo, teto do ato esquerdo de 450 a 500 e o istmo mitral de 550 a 600. Então, aqui são figuras esquemáticas de um caso, por exemplo, que eles fizeram, né? Então, a ablação do istmo cavo tricuspídeo, da via pulmonares esquerdas, direitas, o teto do ato esquerdo, e aqui o mapa de voltagem do procedimento. Aqui, então, duas imagens ilustrativas também demonstrando a alcoolização da veia de Marshall, né? Eles começavam os procedimentos para quem tinha terapia combinada com alcoolização da veia de Marshall, e depois faziam a terapia linear e depois a zona das veias. Então, aqui demonstrando a, onde seria a veia de Marshall e após a alcoolização. Comparando, então, as duas terapias, né? Um período total de procedimento de 188 minutos para terapia combinada e 140 minutos para isolamento isolado, um tempo total de ablação de 45 contra 36, um tempo de fluoroscopia também de 15 contra 5 minutos. E percebam que em alguns casos, né, algumas das terapias lineares foram realizadas também no grupo isolamento de veia pulmonar. Teve um crossover pequeno, depois eu vou comentar, mas se o paciente, por exemplo, também tinha flutter, ele acabava fazendo isoladamente só o isolamento do istmo cavo tricuspídeo, por exemplo, e assim sucessivamente. Então, como desfechos, né, os pacientes foram acompanhados quatro vezes no segmento, no primeiro, terceiro, sexto e após um ano. Todos foram submetidos à anticoagulação por no mínimo 3 meses, né, igual a gente faz aqui no nosso serviço. As drogas antiarrítmicas foram descontinuadas após o período de blanking, que nesse estudo eles consideraram por 3 meses. E foi considerado insucesso, né, pacientes que tiveram, ou recorrência, no caso, né, qualquer episódio de FA, flutter ou taquicardia atrial por mais de 30 segundos na monitorização que eles fizeram, ou que teve que continuar por algum motivo droga antiarrítmica da classe 1 ou da classe 3, então beta-bloqueador, ele não foi considerado um sucesso, cardioversão elétrica ou a realização de uma nova ablação. Então, como desfecho primário, né, foi a ausência de arritmias atriais dentro de 12 meses, sem as drogas antiarrítmicas após a primeira ablação. E como desfechos secundários, tiveram algumas associações nesse sentido, né? Então, ausência de arritmia atrial dentro dos 12 meses com ou sem a droga, ausência de fibrilação atrial agora especificamente dentro de 12 meses com ou sem as drogas antiarrítmicas, ausência de arritmias atriais com mais de uma ablação dentro de 12 meses, também independente se estava usando ou não droga antiarrítmica, e a ausência de flutter e taquicardia atrial dentro de 12 meses, com ou sem as drogas antiarrítmicas. Eles estimaram um N se baseando numa taxa de recorrência entre 40% de terapia combinada e 55% de isolamento de veia pulmonar isolada, né? Eu trouxe aqui só um dado do estudo do nosso banco de dados aqui, que foi publicado agora em 2024, na Sociedade, no Cardiol, né? Então, aqui no nosso grupo, com mais de 1.000 ablações, 78,6% permaneceram livres, né, de arritmia atrial após 1 ano e 4 meses, em média. E se pegar aqui os pacientes com FA persistente dentro de um ano, foram a taxa de recorrência apenas de 19,2%. Então, bem abaixo do que os estudos que eles se basearam para fazer a análise para esse artigo. Mas claro que também eles também se colocam um pouco mais para cima para poder ter um N um pouco menor e ter relevância estatística, né? Então, aqui a tabela 1, né? Então, os dados de população. Pacientes, em média, tinham 61 anos.
73% do sexo masculino, a duração de FA média era em torno de 1 ano nos dois grupos, Chades-Vasque de 1 para cada grupo, um diâmetro médio de ato esquerdo em torno de 43 milímetros e a fração de ejeção preservada em torno de 61%. Então, esse aqui é o gráfico, né, da, do desfecho primário, né? Então, a gente percebe que realmente o acúmulo de arritmia atrial foi maior no grupo de isolamento de veia pulmonar isolado, quando comparado à terapia combinada, com hazard ratio de 0,73 com significância estatística, né? Então, teve uma taxa de recorrência de 29,3% para a terapia combinada, contra 38,5% para isolamento de veia pulmonar isolado. Então, aqui são os dados da tabela em conjunto também com os desfechos secundários, em que todos foi maior o número de incidência para isolamento de veia pulmonar isolada, porém sem relevância estatística. Aqui eu trago a tabela de complicações, né? Então, não teve diferença significativa em termo global, porém a gente percebe aqui uma importante diferença em relação a pericardite ou líquido pericárdico, né? Mas que não necessitaram de drenagem, né? 7 contra 0 na terapia isolada. Os outros demais complicações, como tamponamento, teve um que necessitou de cirurgia, mas os dois acabaram tamponando nos dois grupos. Os dois tiveram eventos coronarianos. Aqui no isolamento de veia pulmonar isolada, acabou tendo um desfecho de um DAVT. Os dois com pseudaneurisma e os dois também com uma complicação de febre pós-procedimento, mas nenhuma delas com alteração esofágica. Aqui o gráfico não ficou muito bom, mas é só a tabela de análise de subgrupos, demonstrando em que não teve nenhuma diferença quando foi comparado a análise de subgrupos que eles fizeram nesse estudo. Nenhuma diferença significativa. Como limitações, eles escreveram que não foi utilizado um dispositivo implantável para detectar as arritmias atriais, então pode ter ocorrido aí um subdiagnóstico disso, né? Foi controlado com PET de eletrocardiograma de uma derivação por pelo menos 24 horas por semana, com holters seriados nesses períodos de acompanhamento, quatro vezes, né? E também incluiu apenas FA persistente com mais de 3 meses, então para pacientes com FA paroxística ou com FA persistente menor que 3 meses, não dá para extrapolar os dados. E esse crossover bem discreto que foram apenas 9 pacientes, num N de quase 500, né? Então, como conclusão, entre pacientes com FA persistente, né, mais que 3 meses, combinado a alcoolização da via de Marshall mais ablação linear, comparado com isolamento de via pulmonar, foi associada a menor incidência de arritmias atriais, né, excluindo o BOINC de 90 dias, dentro de 12 meses, comparado com isolamento. Muito obrigado.